Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, e nossa intenção é ler mesmo, deixar que Deus fale ao nosso coração. Hoje vamos analisar o capítulo 2, a partir do versículo 6 até o versículo 9, mas vamos ouvir a leitura desde o versículo 1 até o 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, aí vamos ouvir a leitura desde o versículo 1 até o 9. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A cruz de Cristo é o maior paradoxo da história. Aquilo que parecia fraqueza e derrota foi, na verdade, a suprema expressão da sabedoria e do poder de Deus. A sabedoria esteve oculta, mas agora foi manifestada em Cristo crucificado, algo que o mundo não compreendeu e nem compreende. Essa sabedoria, outrora oculta, não pode ser descoberta pelos sentidos humanos ou pelo raciocínio natural, mas unicamente revelada pelo Espírito Santo. Nos versículos de 6 a 9 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo nos mostra que a verdadeira sabedoria não é deste mundo, mas que vem de Deus e está centrada na obra redentora de Cristo. A revelação de Deus ao mundo tem um centro: Cristo e este crucificado. Paulo não apenas diz que o testemunho de Deus é Jesus Cristo, mas especifica: e este crucificado. Isso significa que o testemunho de Deus não é apenas que Cristo veio ao mundo, mas que Ele foi à cruz e nos levou com Ele à cruz. Não é apenas que Ele ensinou,
mas que ele morreu por nós e conosco. Importante você perceber essa diferença, que ele morreu por nós e conosco. Ele não morreu sozinho, eu morri com ele, porque ele me identificou em seu corpo na cruz e me levou a morrer com ele aquela morte. A cruz é o centro da mensagem, porque nela Deus revelou a insolúvel questão do pecado e revelou também seu amor e a sua justiça. A cruz de Cristo revela a total incapacidade da humanidade de lidar com o pecado. Ela não sabe lidar com o pecado. A cruz revela essa incapacidade do ser humano em lidar com o pecado, principalmente com o seu próprio pecado, mas também revela a solução que veio unicamente de Deus. Nossa crucificação com Cristo é a maior de todas as maravilhas. E Cristo vivendo em nós é o maior prodígio do universo. Paulo diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. É o versículo 6. Paulo diz: expomos sabedoria. A sabedoria que Paulo estava expondo, anunciando, pregando, é Cristo. Não era um discurso, uma inteligência, uma criatividade. Não. Era uma pessoa. Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24, Paulo já havia identificado Cristo crucificado como a verdadeira sabedoria de Deus. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os experimentados que Paulo se refere são os que creem. Portanto, quando Paulo diz que fala sabedoria entre os perfeitos, como diz outra tradução, os experimentados, na tradução que foi lida para nós, ele está se referindo não a um grupo especial de cristãos mais maduros, mas aos que creem. Não é uma categoria madura de crentes, mas os que creem em Jesus Cristo, na sua palavra. Os que creem em Cristo crucificado são os perfeitos, ou os experimentados, porque em Cristo receberam tudo exatamente, nada lhes falta. Eles compreendem a verdadeira sabedoria de Deus, algo que o mundo, com toda a sua filosofia, inteligência, não pode discernir por si só. A palavra de Deus é um livro fechado. As Escrituras são fechadas. Nós precisamos da revelação de Deus para entender o propósito de Deus ali revelado. Tem gente que lê, não entende nada, escarnece na palavra de Deus, zomba da palavra de Deus. A sabedoria deste mundo e dos seus príncipes, líderes,
filósofos intelectuais, é limitada e passageira. Eles estão sendo reduzidos a nada, ou seja, seu poder e relevância não podem permanecer diante da verdade eterna do Cristo crucificado. Seguindo para o versículo 7, Paulo diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade. Esse texto enfatiza algo muito profundo. A cruz como projeto eterno de Deus, antes envolto em mistério, mas agora revelado. Paulo diz que essa sabedoria de Deus é um mistério oculto, outrora oculto, ou seja, não era totalmente compreendido antes. Isso significa que, mesmo no Antigo Testamento, a revelação de Deus apontava para a cruz, mas não de uma maneira totalmente evidente, nítida. Mas o Antigo Testamento apontava para Cristo, para a cruz de Cristo, não de uma maneira totalmente compreensível. Quando Cristo veio, morreu na cruz por nós, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida, o Espírito Santo veio, e aí então, isto é revelado para nós. No entanto, essa sabedoria não foi uma improvisação, mas algo que Deus preordenou desde a eternidade. Você vê? Não foi algo assim que aconteceu por acontecer, foi algo determinado por Deus desde a eternidade. A cruz sempre foi o projeto de Deus, e não uma resposta emergencial ao pecado da humanidade. A cruz é desde sempre. A grandeza desse projeto não está apenas no fato de que Cristo morreu por nós, mas que nele nós também morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. E eu sempre enfatizo isso aqui. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não crer a sua morte com Cristo, se você não perceber essa diferença aqui e agora já entre Cristo morrendo por nós e nós mortos com Ele para o pecado, para que Ele viva em nós a vida dele, depois pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Esse é o ponto central da sabedoria de Deus. Gálatas 2:20, texto que gostamos tanto aqui de citar, mostra que a cruz não foi apenas um evento externo, mas um ato no qual fomos unidos a Cristo. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Enfatiza a nossa identificação com Cristo na cruz, no seu sacrifício. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Enfatiza que a cruz nos une a Cristo de tal maneira que Ele passa a viver em nós pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Essa sabedoria é o próprio Evangelho, que não é apenas uma mensagem sobre Cristo, mas é Cristo crucificado e ressurreto, e nós com Ele na cruz, e Ele ressuscitado, ressurreto em nós, vivendo sua vida
ressurreta a sua vida nova, justa e santa. O Evangelho não é apenas sobre perdão de pecados, mas sobre morte e vida. A nossa velha vida pecadora foi crucificada com Cristo, e agora a nossa vida vem da ressurreição de Cristo. É a vida de Cristo em nós. O texto de 1 Coríntios 2,7 enfatiza que a cruz sempre foi o projeto de Deus e que nela fomos colocados em Cristo. Agora, essa sabedoria, antes um mistério, foi revelada. Nós em Cristo na cruz e mortos com Ele nele, e Cristo em nós. Cristo em nós, porque é aqui que Deus quer chegar com cada um de nós. Cristo em mim, Cristo em vocês, Cristo em nós. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É, Cristo em vós. João 14, versículo 20. João 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse versículo, ele foi colocado por Jesus no momento que ele estava deixando os seus discípulos uma despedida. Ele estava se despedindo dos seus discípulos. Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos. E esses discípulos vão ter que ficar sem o Emanuel. Mateus 1:23, falando desse Deus conosco. Deus conosco, com a gente. Os discípulos estavam acostumados com o Deus conosco, o Deus que está ao meu lado, cuidando. Embora fossem obtusos, teimosos e duvidosos ainda, mas eles estavam acostumados com o Deus conosco. Deus que estava com eles, comia com eles, andava com eles. Essa fase do Deus conosco estava chegando ao fim para aqueles discípulos, porque agora vai se inaugurar uma nova fase, que Jesus disse aí no versículo que foi lido agora há pouco. A fase do Deus em nós. Deus dentro de mim. Deus em mim. Em nós. Que foi o que Paulo disse. Cristo em vós. Ele disse aos Colossenses. Não será mais a presença física dele conosco, mas agora é ele ressurreto em nós, vivendo em nós. Agora, ele
ele estava todos os dias com aqueles discípulos ao lado deles, mas chegou o momento dele viver naqueles discípulos, e a base disso é a cruz do Calvário, porque na cruz ele morre e faz a gente morrer com ele e ressuscita para viver em nós. E você vê que isso aqui é bem singelo, não é embaçado. Você pode crer. Você não crê, nem sei por quê, mas está aí de uma maneira bem singela, porque o Evangelho é singelo. Ele ainda está conosco todos os dias. Ele prometeu, não? Lá no final do Evangelho de Mateus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, dos séculos. Mas ele está conosco em nós. Agora ele está conosco em nós. Não se esqueça que ele está em nós. Ele não está mais ao meu lado, ele está em mim. Ele está em mim. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e juntos seremos arrebatados até ele nos ares, como diz a palavra de Deus. João 14:19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Eu penso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, e a nós também hoje, neste versículo: eu vou viver dentro de vocês, e vocês vão viver, porque eu estarei dentro de vocês. É lógico que ele estava indo para a cruz, ele vai morrer na cruz por nós e conosco, e ele vai ressuscitar. Deus, o Pai, vai ressuscitar o seu Filho, e nós também vamos ser ressuscitados, e fomos juntamente com ele. E aí é o momento em que ele vai estar em nós, vai viver em nós. João 14:21-23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o projeto de Deus é que ele, Deus mesmo, pessoalmente, venha morar dentro de vocês. Não é entre vocês, é dentro de vocês. E isso vai começar. Não será Deus ao lado, mas Deus em nós. Não será mais a presença física dele conosco, mas agora é ele ressurreto vivendo em nós. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. O Deus encarnado veio para estar conosco, sofrer tudo o que sofreu, e principalmente
tomar a nossa causa e assumir a responsabilidade de toda a nossa desgraça. Maravilhoso. Ele assumiu a responsabilidade de toda a minha desgraça, de toda a minha bagunça. Você faz bagunça, mas ele assumiu a responsabilidade disso tudo. Eu preciso crer para experimentar a libertação e o alívio. Agora Cristo está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. A cruz de Cristo era um projeto desde a eternidade para que nós pudéssemos experimentar em nós o próprio Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é Deus. Essa é a sabedoria do Evangelho. É a sabedoria do Evangelho que o mundo desconhece, que o mundo não consegue entender. É por isso que eu estou pregando, que eu estou anunciando. E a responsabilidade de revelar é do Espírito Santo, e só Ele pode fazer essa revelação. Nós estamos orando para que Deus revele o Evangelho para as pessoas. Durante 3 anos, um grupo desta igreja esteve reunido aqui todas segundas-feiras orando. E eu tive o privilégio de participar. E a nossa oração era esta: Deus, envia fome, fome por Cristo, sede por Cristo, uma igreja faminta por Cristo. Que o Evangelho seja revelado às pessoas e que o coração das pessoas sejam preparados pelo Espírito Santo e que o Senhor nos use, que o Senhor nos leve até as pessoas, aquelas que o Senhor quer que elas ouçam, e também que o Senhor traga essas pessoas que o Senhor quer que elas ouçam o Evangelho. Esta oração está sendo respondida em mim, porque eu estou com fome de Cristo. Fome. Fome não é vontade de comer. Fome, fome, fome. E eu quero ver uma igreja com fome. Fome. E você sabe se você tem fome. Fome mesmo. Jesus Cristo. E ainda nós continuamos agora orando a Deus nas quartas-feiras. Então, irmãos, essa é a sabedoria do Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo crucificado e ressuscitado, ressurreto, e nós com Ele na cruz, e Ele em nós pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Isso é grandioso demais. Mas
por que ele fala do Evangelho em mistério? O que é mistério? Aqui se refere a algo que nós não podemos penetrar, nós não podemos conhecer sem que alguém o revele para nós. O Evangelho é a coisa mais misteriosa que existe. Por isso é preciso ser revelado para nós. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor. É o versículo 8. Aqui, Paulo está dizendo que se os homens tivessem conhecido Cristo revelado neles, não teriam crucificado o Senhor, mas o que esses homens conheceram foi o pecado. Foi o pecado. Desde aquele momento no Jardim do Éden. E por causa do pecado, o Senhor teve que ser crucificado. Esse versículo é muito profundo e revela verdades essenciais sobre a cruz, a ignorância dos líderes deste mundo e o projeto soberano de Deus. Que sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu? É a sabedoria de Deus. É Cristo. É a sabedoria mencionada nos versículos anteriores, o versículo 6 e 7, que se trata do Evangelho de Cristo crucificado. Essas são questões muito profundas e importantes para entender corretamente o significado da cruz. Se os líderes religiosos e os romanos tivessem realmente conhecido Cristo em um sentido espiritual, não teriam sido eles os instrumentos da crucificação. Mas, preste atenção, mas isso não impediria o projeto de Deus. Outras pessoas se levantariam para cumprir esse propósito que é a crucificação de Cristo. Outros meios e outras pessoas se levantariam para cumprir a profecia, pois Cristo veio para morrer na cruz. Jesus já sabia que sua morte era inevitável, porque fazia parte do projeto redentor de Deus desde a eternidade. A pregação de Pedro em Atos 2, no dia do Pentecostes, é considerada sua primeira mensagem aberta, registrada nas Escrituras, após a ressurreição e ascensão de Cristo. Nessa mensagem, Pedro diz algo acerca de Jesus, acerca da morte de Jesus, da cruz. Então ele diz: entregue, falando de Jesus, entregue pelo propósito determinado e pela presciência de Deus. É Atos 2, versículo 23 e também o 24. Isso enfatiza que a cruz não foi um acidente da história, mas parte da sabedoria divina estabelecida antes da fundação do mundo. A crucificação, morte e ressurreição de Cristo foram o cumprimento do projeto redentor de Deus revelado nas Escrituras.
essa pregação de Pedro resultou imediatamente na conversão de cerca de 3.000 pessoas. E ao mesmo tempo, aqueles que crucificaram fizeram isso por ignorância, sem entender o que estavam fazendo. O próprio Jesus confirmou isso, confirmou essa realidade, ao dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Jesus não teria dito isso se não fosse verdade. Ele não falou só por falar. Jesus nunca falava só por falar. Ele não é ser humano que fala só por falar, fala por emoção, cria um monte de confusão. Não. Ele tinha propósito em tudo o que ele falava. O julgamento dos religiosos e dos romanos não foi um mero acaso, mas aconteceu dentro do projeto soberano de Deus, cumprindo as profecias sobre o Messias. Eles pensavam estar eliminando um falso Messias, quando na verdade estavam cumprindo a vontade de Deus para salvar o mundo. Acreditavam estar resolvendo uma questão indesejada por eles, mas na verdade estavam sendo instrumentos da solução divina, a redenção. Pensavam estar se livrando de um incômodo, mas sem perceber estavam cumprindo o propósito redentor de Deus. Ou seja, o projeto de Deus não dependia da maldade deles, mas em sua soberania, Deus, transformou até mesmo essa maldade em meio para cumprir seu propósito redentor. Preste atenção no que Deus faz. Você está se lamentando por aquela pessoa que está judiando de você, falando de você, puxando o seu tapete? Está? Preste atenção, que Deus transforma isso para abençoar você. É assim que Deus trabalha. A cruz não foi um acidente, nem um erro humano que poderia ter sido evitado. Ela foi um decreto eterno de Deus. Jesus falou: precisamente com este propósito vim para esta hora. É a cruz. João 12:27. A cruz foi o meio determinado por Deus para redimir a humanidade. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. Isaías 53, versículo 10. A cruz foi o maior ato de amor e justiça ao mesmo tempo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas além de revelar o amor de Deus, a cruz também revela sua justiça. Como diz Romanos 13, versículo 25 e 26, Deus propôs Cristo como sacrifício para demonstrar sua justiça, pois em sua paciência havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Agora na cruz, Deus se mostra justo ao punir o pecado e ao mesmo tempo o pecador. O pecador não escapou, não. Não escapou de morrer com Cristo, não. Essa justiça se cumpre totalmente quando morremos com Cristo, pois aquele que morreu, justificado está do pecado. Romanos 6, 7. A cruz não apenas nos livrou da culpa do pecado, mas também nos libertou do seu domínio. Assim, a justiça de Deus foi satisfeita. Cristo morreu por nós e ao mesmo tempo conosco. E agora, unidos a Ele, vivemos não mais para o pecado, mas para Deus. Cristo não foi derrotado na cruz, Ele venceu na cruz. A cruz foi o golpe fatal contra o pecado, contra o pecador, contra Satanás e contra a morte. Foi nela, na cruz, que Cristo pagou o preço do pecado. Colossenses 2,14. Destruiu as obras do diabo. 1 João 3,8. Trouxe a reconciliação entre Deus e os homens. 2 Coríntios 5,19. Então, a cruz não pode ser vista como uma tragédia, de jeito nenhum, mas como a vitória suprema de Deus. A cruz foi o cumprimento perfeito do projeto redentor de Deus, a maior demonstração da sua sabedoria e do seu amor, e o tribunal onde a justiça de Deus foi feita. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens o que Deus tem preparado para os que o amam. É o versículo 9. Eu não interpreto esse versículo como apenas uma referência ao futuro, ao céu e às maravilhas que Deus tem reservadas para os crentes na eternidade. No contexto imediato, Paulo não está falando de algo apenas futuro, mas de uma realidade presente, a revelação de Cristo aos crentes, sua sabedoria oculta e o mistério agora revelado. O que Deus preparou para os que o amam é Cristo crucificado e ressuscitado, e nós nele. Uma verdade que não pode ser conhecida pelos sentidos naturais do homem, mas apenas por revelação do Espírito Santo. Além disso, Paulo, ao introduzir esse versículo 9, dizendo, mas como está escrito. Esse como está escrito faz referência a Isaías 64, versículo 4. Anote aí. Que diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O profeta Isaías destaca a singularidade de Deus e sua ação em favor do seu povo. Ele fala de algo que nenhum olho viu,
nenhum ouvido ouviu e que jamais entrou no coração humano. Essa verdade tem seu cumprimento máximo em Cristo. Paulo usa essa passagem para mostrar que a maior revelação de Deus não está nas maravilhas futuras do céu, mas no que Ele já revelou, no que já foi manifestado em Cristo. O que Deus preparou para nós não é apenas algo distante, mas uma realidade presente em Cristo. Ele é o mistério outrora oculto e agora revelado, a maior bênção de Deus para aqueles que o amam. Quando Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós, Ele revelou que essa experiência, estar nele, é o cumprimento supremo do propósito de Deus. Cristo é o que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e jamais poderia ser compreendido naturalmente. Ele não apenas nos dá bênçãos, Ele é a própria bênção, sem comparação. A experiência real e profunda do que Deus preparou está na união com Cristo, na nossa união com Cristo. Como diz Colossenses 3, versículos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele é a nossa vida e não há nada maior do que isso, irmãos. O cumprimento de 1 Coríntios 2:9 está em Cristo. Ou seja, o que Deus preparou para nós é Cristo. Tudo está nele. Fora dele não tem nada para ninguém. É um projeto compartilhado. Nós em Cristo e Cristo em nós, numa interação perfeita. Cristo crucificado, nós crucificados com Ele, nele, e Cristo ressurreto, revelado em nós. Ninguém poderia descobrir isso de maneira natural. Ninguém. O texto menciona 3 sentidos humanos: olhos, ouvidos e coração, para mostrar que essa verdade não pode ser descoberta por meios naturais. Muitos conhecem Jesus Cristo de forma histórica e cultural. No Brasil, veja bem, no Brasil, o Natal é um feriado nacional. A Paixão de Cristo é um feriado nacional. Milhões conhecem a crucificação e a ressurreição de Cristo como eventos, mas não compreendem seu significado espiritual e pessoal. Porque essa sabedoria só pode ser percebida por revelação do Espírito de Deus, que é o assunto do versículo 10.